Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, verso 4. É isso aí, pensar nos outros, hein? É o que também a carta aos Romanos está falando aqui. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos no NT Play, estamos aqui às 6 da manhã, às 3 na telinha, na TV Novo Tempo, e também estamos no YouTube. YouTube aqui, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, dê o seu like, cumprimente as pessoas, ore pelas pessoas que estão por ali. Eu quero mandar um abraço aqui muito grande para quem? Para Renata Moraes. Bom dia, ela diz aqui, pede oração por ela. O Jackson Pereira, que a paz do Senhor de Deus, nosso Senhor, esteja conosco. Que bom. Solange da Glória Penha. Bom dia, oração pela família, pelos filhos. A Yara Almeida também cumprimenta a todos, o Luciano Oliveira, o Paulo Rogério, a Jaqueline Martins também. Puxa, quanta gente está conosco aqui no YouTube. A Gislaine Hernandes, um grande abraço para você que sempre nos acompanha também aqui em outras lives que a gente faz na comunidade adventista do Morumbi. Manda um beijão para a turma do Morumbi que nos assiste agora, também as crianças, os jovens, os adultos. Muito bom ter você aqui. Se inscreva em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, clique no sininho, dê um like e compartilhe o programa. Seja um missionário, uma missionária. Queremos agradecer aos Anjos da Esperança que nos ajudam, nos apoiam com suas orações também, com suas doações, para que a gente possa crescer nas rádios, TVs, mídias sociais e cursos bíblicos. E aqui tem um telefone, um número telefônico para você se tornar um Anjo da Esperança. E olha aqui um dos cursos bíblicos que os Anjos da Esperança nos ajudam a termos aqui em nossa rede Novo Tempo, Ensinos de Jesus. Tremendo esse curso aqui, são 18 lições que falam sobre o que Jesus disse sobre a lei, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, as escrituras, as igrejas, os profetas aqui. Tremendo material. Você termina aqui, tem um questionário no final, você responde o questionário e ganha um DVD, muito lindo. Também são esses valores espirituais que nós estamos passando para você através desses materiais extraordinários. Anote esse número telefônico para você poder fazer o seu pedido e passe esse número para os amigos também. Assim você vai estar ajudando a todos eles crescerem espiritualmente. Bom, nós vimos no capítulo 16, aliás, no capítulo 15, que foi uma continuação, do 14 até o verso 7, e depois nós vimos aqui que Paulo foi um homem ativo. E dentro dessa sua visão de atividade, ele olha para Jesus como Jesus amando aos gentios. Ele também ama os gentios e faz o trabalho com os gentios. Depois o ministério dos gentios para com os judeus, ele disse assim: olha, vocês têm que me ajudar como gentios a pregar a palavra para os judeus. E no capítulo 16, nós encontramos aqui o ministério dos cristãos em relação a Paulo. É o que a gente vai ver logo após o nosso intervalo. Muito bem, já estamos voltando aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo, na Rede Novo Tempo, nas mídias sociais, no NT Play, no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. São todas estas redes maravilhosas que nos ajudam a pregar a Palavra de Deus, a Palavra de Deus. Estamos aqui então terminando o capítulo 16, o livro, ou a carta aos Romanos, capítulo 16. O que podemos tirar aqui desta carta maravilhosa? Nós não somos salvos pelas nossas obras, em hipótese alguma.
diante do Rei do Universo, nós não poderíamos chegar um dia e dizer: Senhor, aqui olha o que eu fiz, eu mereço a salvação. Não, não merecemos. Nós decidimos lá no Éden a quem serviríamos, e não foi a Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos dá uma possibilidade, apresenta Jesus como o nosso meio de salvação e o Cordeiro como um símbolo daquilo que Deus faria através de Jesus Cristo. Então a matança dos cordeiros, o ritual do santuário foram até a cruz do Calvário. Quando então deixaram de existir, o véu do templo rasgou e acabou todas as possibilidades de serem usados novamente esses cordeiros para a salvação do ser humano, como um tipo do antítipo que era Jesus morrendo na cruz. O verdadeiro, aquele que fazia a sombra, toda aquela sombra terminou na cruz. Por isso que Paulo diz: a lei termina na cruz. Não a lei moral, porque senão poderíamos roubar, matar, mentir, cobiçar, adulterar, usar o nome de Deus em vão. Então muitas pessoas se preocupam tanto com a lei moral que ela precisa desaparecer de algum lugar, ou algumas coisas precisam desaparecer e humanamente já desapareceram, como o quarto mandamento, o sétimo dia. Bem, mas Paulo não está aferrado aqui a essas questões, a lei, vamos destruir a lei, não. Esta lei toda, ela é destruída na cruz do Calvário. Não é que é destruída, ela acaba, o fim dela, não? Então é isso que nós aprendemos em Romanos, que nós somos salvos não quando estamos debaixo da lei. Então até ele menciona, quem está debaixo da lei vai ser julgado por ela. Não, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo de Cristo. A lei faz sentido aqui. A graça de Cristo é quem me salva, ou quem me salva. A lei faz sentido aqui, eu não sou bom para ser salvo, eu sou salvo e então sou bom. É o contrário, ninguém vai se salvar pela guarda dos mandamentos ou por um ritual que segue, mas pela fé, que é um ingrediente da salvação. Nós não somos salvos pelo poder da fé, nós somos salvos pelo poder de Deus, isso eu mencionei várias vezes. Aí Paulo vai explicar por que é que os judeus agora não são mais o povo de Deus, e todos nós somos o povo de Deus. E ele com isso não rejeitou os judeus, ele diz assim: eu sou judeu. Deus não me rejeitou, individualmente todos podem estar ali, porque a guerra era vocês, gentios, vão ter que fazer o que nós indicarmos como judeus. Nós somos os tais aqui. Não, vocês são a raiz, tudo veio de vocês, mas os ramos foram trocados. Agora qualquer um pode fazer parte do reino de Deus, do Israel espiritual. Então ele vem terminando, capítulo 12, 13, olha, ali estão as bem-aventuras de Paulo, né? Amem, façam isso, façam aquilo, mente, corpo, vontade, tem que ser entregues a mim. Estou dando aqui uma recapitulação geral, não é? Aí vem, como é que você vai cuidar dos outros, amar os outros, os que ainda não chegaram onde vocês estão, os que não têm o mesmo conhecimento. Tenha paciência, não seja um tropeço para essas pessoas. Não acho que essas pessoas precisam crescer mais que as outras. Deixa eu mudar um pouco de câmera aqui, né? Estou empolgado ali com uma câmera. Mas é isso daí. Que importância tem tudo isso? E agora a gente vem para as despedidas. E Paulo ainda diz, né? Olha, Jesus amou os gentios. Porque o Antigo Testamento fala dos gentios, eles vão fazer parte do povo salvo, se quiserem. Tem tudo isso. Então Paulo vai aos gentios. Os gentios agora ajudam os judeus a crerem. Que coisa, né? E o capítulo final, o ministério dos cristãos em relação a Paulo. Quanta gente é mencionada aqui, mais de 26 pessoas são mencionadas aqui, ou pelo menos as saudações pessoais. E ele começa recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja na Cencreia. Ela está inclusive levando aí a carta. E alguns amigos que ele saúda, né? Olha, quanto a ela, vocês podem recebê-la no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque ela é uma serva do Senhor. Apoie o trabalho dos missionários, apoie o trabalho dos missionários, dê suas ofertas,
para que onde você não puder ir, o Senhor enviará alguém. Na igreja adventista, de toda oferta que cai na salva, uma parte vai para a pregação do Evangelho, 20% vai para a pregação do Evangelho fora, 60% a pregação do Evangelho dentro, e os restantes 20% para construções, compras de terreno. Mas participe, ajude os missionários que vão e seja um missionário aqui. Seja um missionário na sua região. Seja um missionário mandando o programa Reavivados para as outras pessoas. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Paulo diz assim: eu quero me alegrar na pregação da palavra para os gentios. Eu vou aí estar com vocês. E foi, só que foi preso. Ficou livre um tempo, continuou pregando, e pode ser que ele tenha ido para a Espanha. Não é mencionado. Há alguns indícios. E depois ele foi preso e foi decapitado. Por amor às pessoas, Paulo dedicou sua vida aos gentios para que eles pudessem crescer. E aqui ele diz assim: essa irmã aqui de Cencreia, cuide dela, ajude, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. É uma irmã fervorosa, maravilhosa. E aí vem saudações pessoais, que são 26 pessoas, ele começa com Priscila e Áquila, não podia ser diferente. Se encontraram lá em Atos 18, tem a história deles se encontrando, eles foram expulsos por Cláudio lá de Roma, começou a expulsar os cristãos de lá, e foram se encontrar em Corinto, e Paulo ficou com eles lá um tempão em Corinto. Eles eram também fazedores de tendas, Paulo foi morar com eles, e aqui um carinho muito especial, e ele diz assim: saudai Priscila e Áquila como os meus cooperadores em Cristo Jesus. Não são meus cooperadores, eles não me serviram a Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que está na casa deles. As igrejas eram nas casas, elas não tinham templos com aquela torrezinha e a cruz em cima, não existia. As casas eram igrejas, as casas. Esse era o sentido ali, quando ele diz assim: a igreja está na casa, a igreja são as pessoas, não é a construção. Pode estar numa casa, pode estar em qualquer recinto, pode estar no pátio do templo, pode estar debaixo de uma árvore, pode estar no cemitério. Muitas vezes o cemitério era usado para as reuniões cristãs naquele tempo. A igreja que está na casa dele. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia de Cristo. Aí ele começa a citar vários: a Maria que trabalhou por vós, a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Olha, e Paulo tinha gente que era presa com ele porque pregava o evangelho, não tinha medo, era destemido. Olha quanta coisa impressionante aqui. Não vai dar para a gente falar tudo isso daqui. Foram presos, né? Os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eu cheguei depois, né? Olha, a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor, Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai a casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai a casa de Narciso, que estão no Senhor. E ele vai, é muita coisa. Quero destacar aqui: saudai também a Pérside, a Trifena, Trifona, as quais trabalham no Senhor. Saudai a Rufo e Alexandre, filhos de Simão Cirineu, eram líderes da igreja. Lembra Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo? Está aqui Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha as famílias se ligando aqui. Saudai Rufo, saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas. Os irmãos se reúnem com ele, a Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas, a todos os santos se reúnem com ele. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Paulo já não sabia, mas eram muitos nomes. Ele disse: olha, saudai a todos lá, beijem todos, abracem todos, eu quero ver vocês logo. E Paulo foi preso,
e não conseguiu fazer o que ele queria, mas ele esteve lá e teve acesso a todo esse povo aqui. Olha, a todas as igrejas eu saúdo, todo mundo eu saúdo, as igrejas saúdam, beijem-se, abracem-se na igreja, vocês são uma comunidade. Isso é lindo no cristianismo, nós podemos ser uma comunidade, nos chamarmos de irmãos com sentido. E Paulo vai terminando aqui nessa, aí diz assim, mas por outro lado, olha, cuidado com as divisões, os que provocam escândalos, afastem-se deles, esses são inimigos, alguns inimigos a evitar, alguns amigos para saudar, né? Mas alguns inimigos para evitar. Sejam sábios, vivam em paz, e alguns servos fiéis a honrar. Quem são esses servos? Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, o escrevente era Tércio. Paulo ditava e Tércio escrevia, também saudava. Saúdo-vos a Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Olha quanta coisa. E aí vem uma doxologia linda no final. Ora, aquele que é poderoso, verso 25, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo termina aqui, olha, que carta empolgante, quanto amor por pessoas. Ele estava assim, querendo, Paulo era pessoal. Paulo dizia, olha, um abraço para esse, outro abraço para aquele, outro para o outro, e assim, olha, dá beijo para todo mundo aí, e todo mundo aqui comigo manda abraços também. Paulo era pessoal. Por que a gente tem que ser geral? Por que a gente só chama de irmão? Vamos chamar de irmão Roberto, irmã Ana. Vamos dizer o nome, são pessoas queridas, amadas, e esta carta é escrita para pessoas que tinham dificuldades entre si, mas que podiam quebrar esse ciclo de dificuldade. Oremos. Pai querido, te agradecemos por esta linda carta aos Romanos, que nos ajuda a compreendermos a justificação pela fé. Não há um justo sequer, nós dependemos da tua graça, e a fé é um ingrediente. Não somos salvos pelo poder da fé, mas pelo teu poder e a graça que é derramada sobre nós em Cristo Jesus, e o sangue derramado na cruz que nos banha e nos torna justos pela fé, pelos méritos de Cristo. Abençoa-nos para que esta carta possa ter significado agora quando formos lê-la novamente, que ela possa mostrar um caminho bem seguro e mostre também o amor da comunidade, uns para com os outros. Que sejamos Jesus para as pessoas, em nome dele, amém. Fique na paz com o restante do programa, e amanhã a gente volta com primeira carta aos Coríntios. Fique com Deus, um abraço. Um best-seller escrito pelo argentino Bernardo Stamatellas, intitulado Gente Tóxica: Como lidar com pessoas difíceis e não ser dominado por elas, lançado em 2009 no Brasil, lista 13 personalidades tóxicas com um comentário sobre cada uma delas. Segundo o autor, tais indivíduos são perigosos, pois são pessoas tóxicas que potencializam nossas debilidades, nos enchem de cargas e frustrações. Certamente elas sabem tudo o que acontece na vida alheia, mas esquecem de ver o que está dentro delas. Pensando na existência de pessoas tóxicas, precisamos levar em consideração uma verdade fundamental apresentada na Bíblia. Devemos amar a todos, conviver com muitos, porém se afastar de alguns. Sim, mesmo no contexto cristão, nem todas as pessoas devem fazer parte do nosso círculo íntimo de relacionamento. Infelizmente, a ausência de tais indivíduos é melhor do que a presença deles.
Interessante que no final da carta que Paulo enviou à igreja cristã em Roma, ele escreveu uma série de recomendações sobre pessoas perigosas com que os seguidores de Cristo não deveriam se misturar. A partir do verso 17 lemos: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Interessante que as pessoas perigosas apontadas por Paulo não são indivíduos que estão fora da igreja, mas dentro. Isso mesmo, pessoas que se dizem seguir a Cristo, mas tudo o que faziam era afastar pessoas do Salvador. E a arma principal destes indivíduos são as palavras aparentemente boas, porém não passavam de camuflagem para um interesse egoísta. Como então selecionar as pessoas certas para nossa convivência? Como não ser uma pessoa tóxica, cuja companhia faz mal? O texto bíblico nos dá uma boa direção. Pessoas tóxicas causam divisões ao invés de união. Andam em desacordo com a doutrina bíblica, pensam só nelas e não nos outros. Usam palavras agradáveis como arma para enganar. Então, cuidado com pessoas assim. E mais importante do que isso, não seja uma pessoa assim.